então a gente vai fazer só uma atividade pontuada referente à nossa última aula, que foi sobre contadores. Para essa atividade, a gente vai utilizar simuladores de circuito. Vocês podem utilizar qualquer simulador que vocês se sentirem mais confortáveis. Alguns simuladores a gente baixa e instala, são grandes porque eles trazem detalhes de vários tipos de componentes que tem na indústria. Porém, tem alguns outros que são educativos, que algumas funcionalidades a gente consegue implementar, porém ele não faz tudo que o simulador completo faria, né? Por exemplo, o delay de 5 nanosegundos de portas lógicas. Note, para a gente fazer o filtro de flip-flop, um filtro de clock, para a gente ter somente a subida. Nem sempre isso funciona. Aqui, por exemplo, nesse circuito aqui desse simulador, Circuits Cloud, eu coloquei aqui um filtro de frequência. Então aqui eu tenho um clock, meu clock vai entrar direto na porta end e vou negar este clock, também vai entrar na end. Então esse tempinho que esse circuito aqui demora para fazer a inversão do sinal tem um delay. Vai depender da fabricação, vai depender do componente. E esse circuito aqui, nesse simulador, não leva em consideração isso, ele é mais simplificado. Então, construir aqui, como vocês podem ver, um filtro de sinal, um flip-flop simples, JK, ligado com a porta NOT, então ele é o flip-flop D, e uns LEDs para acender. Eu posso fazer aqui uma simulação. Aí reparem que está vermelho e fica azul quando fica positivo. Aqui eu posso estar invertendo o sinal, ó, porém ele nunca vai alterar a saída, porque nunca vai dar permissividade, nem na subida, porque ele não tem delay. Então aqui sempre vai dar zero, está sempre saindo zero aqui, ó, que nunca dá permissividade para os meus flip-flops. Aí percebam que alguns simuladores eles são muito sujos, não tem como ver o que está ligado. E aí tem os outros simuladores, esse aqui é o circuitcloud.com, tem outro que é o simulator.io, que ele pinta exatamente o lugar que está circuitado, ó. E aí aqui não está circuitado, e a gente fica com uma simplicidade maior. Relembrando que a gente viu um pouquinho em contadores, contadores são somente organizações de flip-flops. Esse aqui, por exemplo, o flip-flop JK, que é construído somente com portas NAND, a gente pode construir aqui também, ó. Ele tem a porta AND e a porta NOT. Então, coloquei a porta AND e a porta NOT e construí esse flip-flop aqui. Mesma coisa no Circuit Cloud. Também coloquei aqui, ó, ele já tem a porta NAND direto, coloquei ele diretamente. Porém, nem sempre a gente pode simular com toda a certeza. Por exemplo, aqui eu coloquei um set e reset assíncrono. Então ele não conseguiu aqui identificar uma posição coerente. E aí quando sai o zero aqui, ó, ele não absorve essa energia do zero para vir zero aqui. Então a gente teria que remover esse elemento aqui para a gente ter um funcionamento adequado desse flip-flop. Vamos rodar. E aí se eu mudar aqui, ó, clico aqui para 1, também continua com nenhum problema aqui, ó, eu coloco, posso mandar um sinal, continua sem resposta. Por quê? As simulações, quando a gente tem circuitos sequenciais assim, nem sempre funcionam nesses simuladores básicos. Eles são mais para a gente estar trabalhando com lógica combinacional. Alguns simuladores, quando a gente baixa, são mais pesados, eles têm essa capacidade de fazer simulação. Porém, a nossa atividade não vamos precisar fazer simulação. Eu só quero que vocês construam o circuito. Então, somente a construção e um print dessa construção já vale como nota. Vocês podem utilizar qualquer simulador que vocês se sentirem confortável, pode baixar. Além desses dois, tem também Logisim
que ele também faz essa construção. Você baixa, instala. Também pode simular aqui, ó. E ele vai diferenciando as cores e a gente vai vendo em tempo real o que está acontecendo. Mas, por exemplo, aqui saiu 1 e aqui eu coloquei 0 no assíncrono e ele não respondeu. Então eu poderia assim remover para vocês perceberem que ele não está fazendo diferença de assíncrono. Esse circuito aqui continua, eu coloquei até um transistor. Vou remover esse transistor, fazer a ligação direta, para a gente ter esse resultado desse flip-flop em tempo real que vocês podem observar. Já nesse simulador aqui, que eu baixei, ele consegue ter uma resposta para os estados do flip-flop, e a gente consegue identificar. Esse aqui é um flip-flop tipo D, então, se aqui eu tenho 1, tendo minha permissividade vinda do meu sinal de clock, sai 1 aqui também. Se eu tiver 0, sai 0 aqui também. E aí, se eu quiser fazer uma porta lógica AND para a gente ter, deixa eu ver se eu encontro gates, porta AND, para ver se eu consigo fazer o filtro de clock com esse simulador aqui. Vamos ver. Vou remover esse aqui, vou puxar em uma entrada. Percebam que esse aqui tem N entradas, tem 4 entradas dessa AND. Porém, se você colocar somente uma, ele já vai aceitar como funcional, certo? Vai depender muito do simulador também. Se o seu simulador tiver somente uma porta AND de 2 entradas, se você quiser trabalhar com mais de uma porta de entrada, é só você pegar, por exemplo, eu queria trabalhar com 3. Então você coloca 2 em uma AND, a saída dessa AND vem para outra AND, e o terceiro elemento que você estava querendo colocar na porta AND vai para esse terceiro. E aí ele vai funcionar da mesma forma, certo? E aqui, se eu for colocar para rodar, observem que ele está alterando isso aqui como se fosse em tempo real. Que isso também não acontece. Era para acontecer um pulso aqui muito rápido, de nível 1. Porém, como eu falei, nem todo simulador vai ter essa capacidade. Então vamos voltar aqui, remover. E para esse caso específico aqui, eu vou estar trabalhando somente com esse clock. Não se preocupem com o caso ideal que deveria ter, e a gente conseguir observar a simulação aqui, ó, quando o clock está em nível baixo, não consigo fazer nada, então eu altero, meu resultado continua parado. Porém, quando há permissividade, que no flip-flop vai ser subida de clock, a gente pode alterar o resultado final aqui, como vocês podem observar. Então, nem sempre a gente vai conseguir colocar o circuito sequencial puro e completo para funcionar. Vejam que alguns também já trazem umas portas lógicas avançadas, como por exemplo, conversor, memória, já tem flip-flop JK aqui, por exemplo, mas eu não quero que vocês utilizem essas estruturas, eu quero que vocês utilizem essa estrutura aqui de portas lógicas mais simples. E a gente, para fazer um circuito contador, como a gente viu na aula, a gente vai associar flip-flops. Todos esses flip-flops ficam em sequência. E a gente tem um zerador e um setador assíncrono, que eles independem do clock, para a gente poder estar setando esses valores aqui, por exemplo, zerando o nosso registrador, o nosso contador. E é por isso que eu quero que vocês utilizem o nosso circuito inteiro assim dessa forma aqui, por exemplo. Vejam que o clock está entrando nessas duas ANDs, que são NANDs na verdade, que vão depois funcionar no circuito LED simples. Que se a gente colocar aqui direto 1 e 0, a gente teria um 7 aqui automático. Porém, não podemos ter isso porque esse circuito aqui está sequencialmente aqui, ele não vai aceitar especificamente nesse simulador. Porém, se eu vier aqui remover tudo,
colocar uma entrada aqui, outra aqui. Vou ligar minha simulação. 0, 0 mantém 1, 0 seta, 0 e 1 mantém. Os dois casos é o caso de erro, não poderia acontecer. E aqui a gente vai vendo o nosso circuito se transformando, tá vendo? O resultado de porta lógica alta pintando mais forte as trilhas e a gente consegue ter um resultado da nossa tabela verdade. E aí o que acontece? Esse daqui seria o set ou o reset assíncrono. E é isso que vocês vão ter que fazer quando forem construir um contador que a gente tem o set e reset assíncrono. Para a nossa atividade, eu vou estar colocando todos os detalhes lá na virtual, porém já adianto que vocês podem utilizar qualquer simulador, só vou precisar do print para pontuar. Todas as recomendações vão estar lá na virtual, mas já adianto a vocês que a atividade será individual e pontuada para o terceiro estágio, certo? A ideia é que vocês construam um contador assíncrono de década de 2 caracteres. Os 2 caracteres que vocês vão fazer esse contador vai contar até os 2 últimos caracteres da sua matrícula. Então, por exemplo, se a sua matrícula for 004761, você vai pegar os 2 últimos caracteres, que é 61, e você vai ter que fazer um contador que conte de 0 até 61, referente aos 2 últimos números da sua matrícula. Como vocês vão fazer isso? Lembrem que contador de década, para um contador de década, a gente precisa de representar o caractere decimal, que vai de 0 a 9. 0 a 9. Para a gente representar a maior representatividade, que é 9, a gente vai precisar de 4 bits, como vocês observaram. Então, o menos significativo, que é o 61, o primeiro caractere aqui da unidade, ele vai ser de 0 a 9, quando o primeiro elemento for 0. Quando o primeiro elemento for 1, ele também vai funcionar de 0 a 9. Quando for 2, também vai funcionar de 0 a 9. Quando for 3, aí vai 31, 30, 31, também funciona de 0 a 9. Porém, quando ele for 6, ele vai funcionar só de 0 até 1. E esse segundo caractere, o mais significativo, que é o de 6, ele só vai de 0 até 6. Que em decimal é 110. Então, para esse, especificamente nesse caso, que eu vou ter 61 como número da minha matrícula, meu primeiro caractere, eu não preciso de 4 flip-flops para estar armazenando. Só vou precisar de 3 flip-flops, porque o meu maior número é 6, e 6 eu represento com 110. Então, vocês vão ter esses detalhes, especificamente da matrícula de cada um, que vocês precisam estar representando. Se for acima de 8, até 7 a gente tem 111. A partir de 8 a gente tem 1000. Precisaríamos de 4 flip-flops para fazer essa representatividade. E aí o que vocês vão ter que fazer? Como é que funciona um contador de década? Como a gente viu na aula passada. O contador de década é um flip-flop para cada bit. Como ele é assíncrono, vai ter um clock somente no primeiro flip-flop. A saída do primeiro flip-flop vai entrar no circuito de clock do segundo flip-flop. E aí vai. Para isso, a gente vai utilizar um flip-flop JK. Então, vocês vão ter que ver como é que é feito o JK. Está na aula, também já mostrei. E colocar as 2 entradas do JK ligado em 1. Aqui até faltou pintar e circuitar. Porém, no 1 aqui, nesse barramento 1, todas as entradas aqui, ó, estão circuitadas em 1, para todos os flip. Com todas as entradas circuitadas aqui em 1, a gente tem que observar as saídas, Q0, Q1, Q2 e Q3.
e ver quando é que a gente vai zerar esse circuito aqui. Lembrando que ele é um contador, então já vai ficar sempre 0, 1, 2, 3, então 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, e assim vai. E aí, quando que a gente zera tudo, como esse aqui está representando de 0 até 9, eu preciso ter em decimal 000, que é o início, e 1001, que é quando a gente chega no 9, depois teria que voltar para o 0. Então, no meu circuito assíncrono de reset, eu teria que pegar as saídas aqui, e quando fosse a condição de 0, eu mandava o meu reset assíncrono para todo mundo. Então, o que eu preciso fazer? Preciso saber quando é que vou ser 9, que eu vou ser zerar, que é 1001. Coloco tudo numa porta AND, e quando todas essas condições, as 4 no caso, foram satisfeitas, que é 1, então pego de Q, boto no AND. Segundo é 0, então vou pegar o Q barra do segundo, vou botar no AND. Meu terceiro vai ser 0 também, então vou pegar o Q barra também, colocar no AND. E meu último caractere binário, meu último bit é 1, então eu vou pegar do sair daqui. Coloco todas em uma AND, então quando todas forem satisfeitas 1001, eu venho e ligo em um barramento que está zerando todos os flip-flops. E aí o que acontece? Esse circuito aqui vai ser zerado. E aí a gente tem uma dezena simples funcionando de 0 até 9, contando sem parar. Porém, vocês teriam que fazer 2 conjuntos desse aqui, porque a gente vai estar trabalhando com os 2 últimos caracteres da matrícula. Então, o que vocês vão ter que fazer? Além do meu primeiro caractere que vai vir antes disso aqui, vão ser 4 flip-flops aqui, depois os 4 outros flip-flops. Se a sua matrícula for até 6, que nem a minha é, então só precisaria de 3 flip-flops aqui. Então, a quantidade de flip-flops do primeiro caractere vai depender. Coloquei aqui meu primeiro caractere como sendo um conjunto de 3 flip-flops que vai de 0 até 6. E observem que esse segundo caractere aqui, que eu estou representando com 4 flip-flops, ele vai assumir de 0 até 9, quando o meu primeiro caractere for 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Para todos esses casos, no meu primeiro caractere, vou ter todas as possibilidades de representação do meu segundo caractere, de 0 até 9. Porém, como minha matrícula termina com 61, quando chegar em 6, nos meus primeiros caracteres, meu segundo flip-flop, meu segundo conjunto de flip-flop, só vai poder representar 0 e 1. Como é que eu faço isso? Então, esse meu segundo flip-flop, ele vai zerar não somente quando todas essas situações aqui forem verdadeiras na minha porta AND, que é quando eu chego 9, eu posso também zerar em outra situação. Então, ou é essa outra aqui, ó. Quando os meus primeiros flip-flops, que aí eu vou pegar as saídas dele e vou ligar aqui dentro da minha porta OR. Vou ter outro AND aqui dentro desse flip-flop. Qual vai ser esse AND? 1, 0, 1, 1, 0, que é 6 em binário. Ou seja, pego o Q do primeiro, o Q do segundo e o Q barra do terceiro, coloco em uma AND, a saída do AND eu boto aqui nessa trilha, ó, e coloco nessa porta OR, que aí ela vai zerar o meu segundo flip-flop em duas situações. Quando eu tiver 9 representado aqui, ou quando eu tiver 6 representado no meu primeiro conjunto de flip-flop. Lembrando que quando eu chegar no 6 no meu primeiro conjunto de flip-flop, ele também tem que zerar. Tá bem? Dessa forma, eu teria um contador de 0 até 61. Isso eu quero que vocês façam em algum simulador qualquer. Pode ser online, pode ser... Procurem fazer bem mais detalhado, esse aqui está bem mais prático. Todos estão muito fáceis, são muito tranquilos de mexer.
Esse aqui também. Não precisam simular, como eu estou falando e como eu mostrei, nem toda simulação funciona. Só o que é importante é vocês desenharem o circuito e a lógica de vocês, individualmente, tá bem? Vou colocar os detalhes lá na virtual e a atividade é para ser feita até semana que vem, não até segunda-feira, até quarta. E aí, segunda-feira, na próxima aula, eu poderei tirar dúvidas de vocês quaisquer para que vocês entreguem a atividade em tempo hábil e completa, tá bem? Então, pessoal, bons estudos e até semana que vem.